Então, quando eu vou fazer uma estratégia de manejar um paciente com uma suspeita de infecção bacteriana, é claro que eu falar do uso do antibiótico, quando eu falo assim, ó, eu vou usar tal antibiótico para tratar o doente, eu já estou pulando a fase do diagnóstico. E veja assim, pessoal, veja o seguinte, às vezes, a fase do diagnóstico, às vezes não, muitas vezes, ela é a mais difícil. Claro que tem várias infecções que é muito fácil você fazer o diagnóstico, né? Você, como médico, já com preparo, vai fazer com facilidade. Então, infecções de área superior, de maneira geral, não são tão difíceis de fazer o diagnóstico, né? A própria infecção pulmonar, infecção do trato urinário, são sinais importantes. É óbvio que infecção de parte mole é bem perceptível. É óbvio que, às vezes, as doenças se apresentam, porque a sintomatologia que ela pode se apresentar, ela pode te confundir com outras patologias. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, a gente está manejando infecção bacteriana aguda. Quando eu falo infecção bacteriana aguda, eu já estou falando para você o diagnóstico. Eu já passei a etapa do diagnóstico topográfico, o comprometimento orgânico que esse doente tem. Então, eu já pulei isso. Aí eu vou falar assim, ó, vai tratar pneumonia bacteriana aguda, amigdalite bacteriana aguda. Porque assim, veja só que uma coisa importante aqui, interessante. Quando a gente fala em manejar o paciente com infecção bacteriana aguda, quando eu falo a parte de tratar com tal antibiótico aquele doente, você entende que é uma angústia sua no manejo? Você está lá preocupado em saber o que usar. Veja só. Aí você quer uma resposta para isso. Ou eu estou te falando aqui, ou você procurou na rede, ou procurou outro profissional, e você tem uma resposta para aquilo. Eu vou usar, para aquela sinusite bacteriana aguda, eu vou usar amoxicilina clavulanato. Então, o que eu quero falar para você é que aquela angústia de você tratar com antibiótico, ela é muito sua, ela é intrínseca de você. Mas, às vezes, o problema está atrás disso, está antes disso. Porque, às vezes, o diagnóstico ele não está adequado para aquela situação. Às vezes, aquela queixa do doente, uma febre, com dor facial, possa não ser sinusite bacteriana aguda. Entende isso? Então, isso é um cuidado que não depende só, depende de você ser mais preciso na utilização das ferramentas clínicas. As principais, que você sabe bem, anamnese e exame físico. Então, você precisa utilizar adequadamente anamnese e exame físico para que você tenha uma suspeita diagnóstico compatível com aquela situação clínica do doente. Porque eu tenho que lembrar vocês que muitas doenças se apresentam semelhantes. Não é porque o paciente tem uma febre, uma tosse com secreção, por exemplo, e o infiltrado pulmonar é uma pneumonia. Ok? Você tem várias doenças não infecciosas ou infecciosas não bacterianas que se apresentam com pneumonia, com infiltrado pulmonar. Aqui tem uma coisa da semântica, né? Pneumonia não significa que é uma infecção bacteriana, tá, pessoal? Então, as doenças pulmonares parenquimatosas são chamadas de pneumonia, pneumopatia, pneumonite. Elas não têm uma especificidade para cada tipo de etiologia. Então, eu posso chamar uma pneumonia, por exemplo, por uma infecção bacteriana crônica, pneumonia por tuberculose, por exemplo. Uma pneumonia por sarcoidose, que é uma doença não infecciosa, entendeu? Então, a semântica disso precisa tomar cuidado. Então, não é porque eu falo pneumonia, que a gente acostuma a falar isso, né? Pneumonia, você já subentende que é pneumonia bacteriana, não é assim que você pensa? Eu não estou falando. Escreve aí, se eu estiver falando diferente aí, me anota. Se não discorda, escreve, não tem problema. Isso vale também como semântica para a utilização do termo antibiótico. Quando eu falo antibiótico, eu estou falando de medicamentos que matam vida, bióticos, né? Antibio, de vida. Mas antibióticos podem ser antibacterianos, antivirais, antiparasitários, antifúngicos, né? Mas o hábito da linguagem médica nossa acaba fazendo a gente acostumar, quando a gente fala em antibiótico, até faço isso aqui com vocês, eu estou falando antibacteriano. Até às vezes eu falo isso antes, para vocês já ficarmos né, na mesma página, para que você não confunda isso em relação a outros medicamentos
que tem uma atividade antimicrobiana, vamos chamar assim. Então, se eu pudesse falar antimicrobiano, seria melhor, porque eu estou falando contra micróbios, né? Mas a gente chama de antibióticos, que é um termo que a gente hoje deixa mais específico para infecções bacterianas.